nos quede. Y lo voy a girar. ¿Dónde estás cómodo allí? Bueno, para que nos cuentes, te presentes y nos puedas comentar un poco cómo es esto del sistema integral que tienen ustedes allá. Sí, no, perfecto. Bueno, en Brasil, el Sistema Único de Salud es una transformación social. Es una conquista del pueblo brasileño, reivindicando mejores condiciones frente a toda violencia existente en la sociedad, de diversas maneras, en especial en el mundo del trabajo. El movimiento sindical al final de la década de 70, unido independiente de segmentos, independiente de ramos de la actividad, crearon un espacio que yo represento denominado DIESA, Departamento Intersindical de Estudos e Investigaciones de las Condiciones de los Ambientes de Trabajo. Este espacio sintetiza, no sé si es así que se dice, mas une los entendimientos de cada segmento de los diversos trabajadores y trabajadoras, independiente de la representación, bancarios, petroquímicos, paderos, todos. Y en la Semana de la Salud de Trabajadores y Trabajadoras, definieron la existencia de esta entidad que creó una serie de acciones, investigaciones, formaciones, publicaciones, que se tornaron instrumentos con vistas a unión de diversos povos brasileños en conferencias de la salud, conferencias municipales, conferencias estaduales, que acá son como no Estado, aquí en Argentina, unidades federativas. Provincias, perfecto. Conferencias de las provincias hasta llegarmos a la Conferencia Nacional. En Conferencia Nacional de Salud, todos los temas envolventes toda la sociedad son debatidos y nosotros tenemos un papel fundamental de citarnos con la situación que entendemos de contraargumentación a la violencia, a la ausencia de la cobertura de salud, la promoción de salud. Entonces, nosotros tenemos un papel de agente transformador. Isso tudo a decorrer na década de 80, também com o processo de democratização brasileira, né? Que vivíamos uma ditadura de mais de 30 anos. Eduardo, também tem funções de controle. ¿No compreendo? Control respecto de si se cumplen las normativas. Então, esse controle se dá a partir das informações com os trabalhadores e trabalhadoras, com a sociedade de maneira geral. É muito difícil atuar em saúde, pois a sociedade não tem tempo para preocupar com uma promoção, apenas com com tratamento das doenças ou acidentais. Então, só concluindo com o nosso papel, a conferência, oitava Conferência Nacional de Saúde, anterior ao Sistema Único de Saúde, ao fim do processo de democratização, significou um marco de conquista do povo, porque enfrentamos o capital, enfrentamos a burguesia, enfrentamos uma série de situações que hoje seria muito difícil. Dificilmente conseguiríamos, e por isso é muito gratificante saber que aqui em Rosário estão a criar uma possibilidade como essa, muito significativo em contexto atual. E, bueno, ao final da década de 80, com a inserção da reivindicação popular, criamos um Sistema Único de Saúde integral, que, inclusive, independente da condição social, independente de nacionalidade, independente de quem seja, é acolhido, tratado. Yo pido solamente si va bien la grabación. Sí. Por eso te con la prevención, cuando... Con situación de la prevención, nosotros, movimiento sindical y social, en históricas participaciones, a partir de la reivindicación, fomos protocolados como controle social. Controlan. Controle social. Como un control social. Que en algún lugar se esté viendo que no hay prevención, sí. ¿cómo lo
lo manejan? La sigla controle social significa, na verdade, uma conceituação da participação social. Por isso, temos o SUS é descentralizado. Tem uma esfera nacional, da província estadual e municipal. E cada território, eu não sei se é território que se diz acá, Sim. mas em cada situação local, os trabalhadores e trabalhadoras devem ocupar os conselhos municipais de saúde. E com a participação do Conselho Municipal de Saúde. ¿Lo hacen periódico eso? Periódicos. Conselheiros são a cada 3 anos renovados, transformados em novos agentes. Bien. Independente da participação social. Temos os usuários, os gestores e os serviços da saúde. Essas 3 esferas complementam as estratégias, os financiamentos, as definições do que será caminhado ou não que será caminhado. Por isso que a discussão com o Sistema Único de Saúde é maior do que somente o tratamento de doença. Temos a questão da prevenção. Lá no Brasil dizemos promoção da saúde. E este processo, em reuniões contínuas, em participações dos conselheiros de saúde e nós outros controle social, temos um papel ímpar. Claro, não é a mil maravilha, porém, a importância de formação e diálogo com os atores continuamente sintetiza a defesa. O período da pandemia é tentativa de destruição por fascismo, uma tentativa muito significativa de privatização e desvalorização do sistema, como se a privatização fosse uma situação de salvação da saúde brasileira. Porém, 65% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras estão na informalidade. Como tienes que sobreviver e pagar por sua saúde sem condições mínimas? Então, por isso, a defesa do sistema de maneira integral, inclusivo, transparente e, novamente, citando que os irmãos argentinos estão no Brasil a visita, são turistas e sofrendo um acidente ou qualquer situação de enfermidade, é tratado, é acolhido pelo sistema de saúde. E público, gratuito a todas as pessoas. É uma riqueza conquistada com muito sofrimento. Não foi entregue por apenas com desejo dos gestores brasileiros, não. Sim, uma luta, muitas mortes, muitos combates, desentendimentos, e ainda assim escorre continuamente reinventado, transformado para sobreviver, para a existência. E em Brasil estamos agora com o período de governo Lula, vencemos o fascismo, mas ainda está muito enraizado em povo brasileiro, 50%. O ódio é uma situação muito entristecedora, preconceituosa e por uma série de outros fatores, mas em conferências nacionais são momentos de exatamente a palavra conferência, conferir, entender, analisar, avaliar uma série de situações em que nós outros brasileiros temos um papel de saber se está acá desenvolvendo a situação de promoção, tratamento e inclusão. Repetindo que a Covid foi um tapa na cara do fascismo, porque tentaram destruí-lo e os SUS bravamente conseguindo a vacina, uma série de situações em que contra-argumentou uma série de tentativas fake news. Pero no lograron imponer ninguna cuestión privada, o sea, por encima, porque nosotros tenemos un sistema público de salud. Sí. Pero en relación a los trabajadores, está segmentado y no van a ese sistema público de salud, sino que tienen un sistema aparte, paralelo, manejado por ARTs, que son entidades privadas que dependen de compañías de seguros y que se manejan, tienen sus propios círculos, tienen sus propios médicos. Entonces el trabajador es
sacado de esa posibilidad de concurrir al sistema público. ¿Por qué? Porque si no va al sistema privado y después tiene una incapacidad o un inconveniente, esa entidad privada no le paga Sí. porque no se atendió donde ellos lo mandaban a atender. Sí, perfecto. Ustedes no tuvieron ningún, o sea, no hubo un resquebrajamiento y apareció algún, o sí tuvieron. Não, em Brasília, assim, a situação de saúde privada é também muito poderosa em regiões sudestes e sul do país. Ah, Mas são denominadas saúde complementar. complemento. También tienes obligación de traer las informaciones del tratamiento de trabajadores al sistema público. Tienes. Muchas veces no cumple la determinación de todas las notificaciones, de una serie de situaciones referente al tratamiento, mas todas las informaciones necesariamente deben ir para el sistema público por se tratar del sistema incumbido en el gobierno federal. Claro. Ministerio de la Salud. Es eso. Va toda la información privada al público. Deveria as privadas se encaminhar para público. Mas, infelizmente, nem todas as situações são colocadas. Em especial relacionada ao trabalho. Eso, en relación al trabajo, ¿informan? Então, no, infelizmente, a subnotificação é uma situação muito delicada, porque, primeiro, quando nos citam a relação com o trabalho. Temos que, enquanto representante do movimento sindical, reivindicar, enfrentar por essa identificação. Mas, bueno, também temos uma situação que, mesmo com o sistema público de saúde, o movimento sindical, por desinformações, não se tem tanta defesa, não se tem tanta indicação. Se ainda luta em seus acordos de negociação por la saúde privada. Muito sindicatos, muito. Porém, na outra parte, muito significativa, em especial na região central, acima do Brasil, tamanha é pobreza, tamanha é dificuldade. Os outros só usam o sistema público de saúde, e de maneira muito significativa, muito avançada, muito representativa. Por isso, inclusive, tem um melhor funcionamento, por clamar as melhores condições. A participação social em uma série de situações transformam. E outra situação é econômica. Sul e Sudeste tem muito dinheiro. Então, é muito interesse que o mercado intensifique a proposta de que Sul não tenha efetiva tratamento, não se tenha efetiva informação, registro, uma série de situações, com tentativa justamente de precarizar las. É mercado, é disputa de capital. Né? Então, com a situação destas, ainda há muitos dirigentes sindicais que não compreendem e se deixam levar e fazem por, infelizmente, outros comportamentos e vão cá defender el sistema particular, público, privado, perdón. Sí, sí. Claro, están más adheridos al privado los sindicatos. Exacto. Algunos. Algumas, para ser não muito complicado em fala, mas 70%. 30% de fato, porque atuar em saúde é uma situação muito difícil, muito complicada, porque además, enfrenta o capital. ¿Cómo se solventa la parte pública? ¿Con qué ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? Y es a través de los impuestos brasileños. Tiene una tasa, por eso muy empresarios reclaman de la situación de pagar muchos impuestos para el pueblo brasileño. Porque lo hacen por impuestos. Sí. O sea, por se solventa con los impuestos. Claro. Y también nosotros pagamos a cada consumo, tienes una tasa. Y las tasas de consumo son distribuidas en porcentaje en diversas áreas de la Constitución brasileña. En la educación, en la salud, transporte y así sucesivamente. Mas los SUS tienen una cota muy significativa. Bueno, além destas, la situación de la recuperación de los impuestos, el valor del Ministerio de Salud, e entre todos os outros ministérios, ele que tem uma fatia muito grande.
que permite uma série de situações como se tem tantas no SUS, né? O SUS se trata, de novo, falando, não se trata apenas do tratamento, tem na questão de medicação, tem na questão de tantas outras enfermarias, de doenças de hijos, eu não sei falar, idosos, También, y cuando tienen accidentes, también. También, por Cuando ejemplo, tienen los accidentes y enfermedades laborales en el centro, o o sea, en el primero- establecimiento, ¿van al sistema público? sí, primeiro regra em Brasil, o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro também são financiados pelo sistema público de saúde. Todos, o 93, que acá seria acho que o 911, não sei. Acá los bomberos son voluntarios. Não, em Brasil, O sea, que Todo- cooperan con la salud. todo o corpo de Específicamente, bombeiro Y son é solventados sustentado pelo sistema Dije, público. por un el sistema ejemplo, público. hay varios accidentes en un En una establecimiento, fábrica. en una Sí, fábrica. sí. ¿Se llaman fábricas en Se Brasil? chama indústria, fábrica. Y cuando hay varios accidentes, ¿cómo? Emergências sempre são ligadas aos bombeiros, sempre. Mira E vos. bombeiro pega um acidentado e leva a serviço público, sempre. Exceção ou solicitação da pessoa ou da empresa, muito pequena, aí se leva para também serviço privado. A depender, claro, da orientação, mas o corpo de bombeiros tem por obrigação levar para a primeira A lo unidade público. da saúde pública. Primera atención. Público. Bien. Público. No Brasil temos a atenção primária, as unidades básicas da saúde, que são postos em que a situação geral da população é acolhida. Todas as demandas, enfermidade, acidental, vacinação, tudo. A unidade básica de saúde em Brasil são aproximadamente, eu não me lembro agora, em torno de 40.000 unidades de saúde. Sería como si fuera Em el todos os hospital. países. Não. ¿No? Anteriormente ao hospital, unidade básica de saúde seria como um postito de Una saúde. urgencia, son como unas Não, urgencias. urgência não. É um postito mesmo, um espaço Claro, onde como, tem como si fuera acá, imagínate un dispensario. Acá un lugar donde lo reciben, sim, evalúan. tem a medicação, vacina, Ajá. tem no Esa es primeiro atención primaria. Básica. atenção primária. Se chama unidade básica de saúde, Ajá. Unidad básica de salud. UBS. Bien. Unidade B, básica, Una persona S saúde. Y cuando sufre es un grave, accidente, va ahí. lo llevan. ¿Lo llevan ahí primero? Não, é primeiro o contato com nós outros, com o sistema público, esse Ese. é numa criancita pré-natal das mulheres, Sí, tudo lá é recebido em unidade para tratamento pré-natal. claro. Ele vacina de ninhos na unidade básica de saúde. Estou com febre, estou com enjonos, Allí. unidade básica. Se Ah, não é um caso de atenção especial, que no es grave. não é grave, sim. Claro. É simples. Sim, tratou. Era. Agora, quando você tem um caso de uma diarreia, numa situação um pouco avançada, sem entender por motivo, se encaminhado para as UPAs, unidades de pronto atendimento, Ajá. e é um hospital. Bien. E O sea, un assim, accidente grave no pasa por la básica. não. Va directo. No. Acidentes encaminhada para os hospitais a partir das UPAs. Simplicidade, tratamento, enjoo, dor de cabeça, ânsia, ou se necessita que tenho que tratar minhas vistas. Claro. Então, irei até a unidade, sem ainda apresentar uma gravidade. Cito ao médico que tenho uma situação de astigmatismo, miopia, estou a enxergar há muito pouco. O médico faz a observação e encaminha para a especialização. Porém, com descentralização, espalhado por vários cantos das províncias, por exemplo, na região de Sorocaba, próxima a São Paulo,
que se tienen un grande tratamiento de questão dos olhos. Ajá. Por exemplo, no interior de São Paulo, em Botucatu, em Bauru, na cidade de Bauru, temos o tratamento do câncer. Acá não sei se diz câncer. Sí, cáncer. Sí, oncológicos. Oncológicos, perfeito. Sí. Todas as situações oncológicas é tratada em Bauru. Ah, pero no hay en todos los hospitales. No. Ajá. Algunas situações de recepção e acolhimento emergenciais em Claro. hospitales. Sí. Sí, se necessita de um contínuo tratamento, aí a depender da... Especialidades de cada cosa van a ir derivados Perfecto, a los Van a distintos ir lugares. perfeito. E o sistema público que custeia o deslocamento do usuário até a cidade. Se, por exemplo, aqui estamos em Rosário Sí. e temos um tratamento de pessoas que se deve fazer em Buenos Aires, Sí. por aqui não ser um grande centro, por exemplo, Sí. o sistema condiciona uma renda com uma série de pessoas Sí. organizadamente, coloca uma renda, um carro, um deslocamento, um grupo de pessoas até Buenos Aires, por exemplo. Na data, uma sexta hoje. Era um dia que nós três e mais 5 pessoas iríamos a Buenos Aires fazer um tratamento específico de la saúde. Y ese traslado, ese Traslado transporte é custeado por es sistema costeado público. por el sistema público. El público, el SUS es una riqueza que nem nosotros brasileños dimensionamos. Tamanha inclusão social em vários aspectos. Claro. É muito bueno. É somente povo brasileiro, por fake news ou desinformações, trata muito mal. Não interessa, a saúde pública não presta, uma série de situações, por justamente o excessivo número de pessoas nas grandes capitais se faz, de fato, numa situação em que nem sempre ocorrem os tratamentos. E mesmo os tratamentos de alta e média complexidade levam-se tempo, muitas das vezes. E a saúde corporal, às vezes, não tem o tempo de espera necessário. Exacto. E com isso, as pessoas começam a criticar, não aceitar, numa série de situações. Mas pensando que o problema se dá por uma falta de gestão, as províncias e os municípios, os gestores têm descaso por não ser prioridade. Mas com o regulamento do controle social, faz-se necessário insistentemente bater na porta e dizer: acá estamos prontos para discutir a ausência de medicações, a ausência do tratamento, a ausência de informações. E já temos a proposta de se tratar, se coordenar, se permitir. Sí. Y después tienen, por ejemplo, representantes dentro de las fábricas. Sí, o de sí. las industrias. Isso, inclusive, o GESAT faz essa informação aos movimentos sindicais. Porque trabalhadores, veja, estamos aqui agora, as pessoas estão a trabalhar, andar para lá e para cá, e não se preocupa se existe um espaço ou não, denominado Conselho Municipal, que tem o papel de dialogar. As pessoas não têm tempo, têm que sobreviver. Então, chegamos, orientamos, dissemos as histórias, as transformações existentes, inclusive irei citar amanhã o resgate das histórias em que nós outros, cada uma, propôs em Conferência Nacional de Saúde de Trabalhador e Trabalhadora, as situações de promoção de saúde, o que é necessário, o que se tem, qual é a nossa situação real, porque o maior conhecimento de riscos eminentes são os trabalhadores e trabalhadoras. Claro. E então temos um papel ímpar, se diz em Brasil, muito significativo de argumentar a situação de violência nos espaços coletivos. Sindicatos devem ocupar os conselhos municipais. Usuários normais também têm na disputa social política de participação. Então, existe uma cota de participação. E com esta cota temos que preencher movimento de mulheres, movimento negros, movimento del sindical e uma série de estudantis.
Então, todos esses espaços, quando ocupam esses espaços, se tornam um ambiente muito político, muito significativo. Totalmente. E muitas vezes 95% da esquerda, o que para a direita significa uma derrota Claro, no están de ou acuerdo con- exatamente. sí, Mas sí, sí. agora, em recente situação com Bolsonaro e Sim. Temer, inclusive usaram a vivência e história do povo brasileiro, utilizando, por exemplo, o artigo número 1 da conferência, que todo poder emana do povo. Então, os fascistas entenderam. E Claro. quiseram usar que o povo não aceita a PT, esquerda e tantos outros partidos. Que isto é sinônimo de roubo ou de coisas que, por exemplo, hoje em dia, o ódio muito forte, tem um preconceito absurdo com o povo venezuelano, com o povo argentino, Sí, sí, porque estão em crise econômica. obvio. Claro. Então, e com o poderio do povo metido, o povo hipócrita brasileiro, replica, a elite replica. Acá pasa igual. E o povo não entende, começa a reproduzir e não também saber que eres vítima da situação. Claro. E aí reproduz sem nem o mínimo de conhecimento. Então, a situação brasileira, como disse a vocês, ele 50% a favor do fascismo, 50% e 50% contra. Porém, uma juventude que há muitos anos não tinha, está muito rebelde. La famosa grieta que tenemos acá también. Sim, sim. E, por exemplo, na juventude hoje está muito significativa contra o fascismo. Muito. Uma série de preconceitos, uma série de transformações sociais. A juventude hoje está explodindo uma série de sentimentos, uma série de tantas outras que não se tinha muitos convívios por la tradição da família brasileira. Porque sim, mas vencemos. Estamos hoje num novo momento com o presidente Lula, que nós outros entendemos ser um companheiro muito significativo, mas que tem um papel e uma obrigação com o povo brasileiro e com o povo da América Latina. Não se diz apenas do Brasil, não. Inclusive, recentemente estive em reunião com o Ministério da Saúde, ministra Anísia, e uma série de pessoas que nos trouxeram que devemos apresentar uma série de ações frente à defesa e implementação da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Esta política sintetiza muito tudo isso que vocês perguntaram a mim. Tudo. Quem são acolhidos, quem não são acolhidos, que situação de investigação, de promoção. E depois, vocês, eu posso passar em o QR Code, que tem toda a narrativa, toda a construção, porque, veja, em 1986 dissemos, precisamos de proteção, precisamos de promoção, de prevenção. E a partir de então, somente em 2012... Olá. Hola. Hola. ¿Qué tal, Adriana? Mira, estábamos las dos Voy a grabando. pausar, Grabando. así no veo, chicos, no veo Yo nada. también estoy con la bota. Se você quiser. Aí. Sí. Ahí. Então, como eu estava dizendo, no início da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em 1986, clamávamos por essa política, em situação em que a promoção e a prevenção eram fundamentais nos locais de trabalho. Como prevenir os acidentes, como tratar as doenças, como identificar a caracterização e, fundamentalmente, de ser a vigilância participativa, a vigilância popular, que temos um papel ímpar de transformar em situação de enfrentamento numa série de situações. Vejam, em 86, e somente em 2012 foi de fato implementado. Então, muitos anos de luta e reivindicação. Não quer dizer que agora, em 2023, os vocês estão a discutir o sistema de saúde e que em 2023 será implementado. Claro. E se for implementado, de repente não será da maneira que estão acá reivindicando. Então, significa uma luta contínua. Dissemos sempre que o sistema público de saúde, nosso SUS, está em constante construção. Constante. Porque
Lo menino y la menina sofrem constantes ataques sociais de nós mesmos. Então, é uma riqueza muito significativa, porque SUS, inclusive, sustenta uma discussão que a previdência, a seguridade social não cumpre o seu papel. SUS segura. Saúde, seguridade social, saúde, previdência social, Sí, prevención social. segura assistência social, que também não ocorre. Claro. Tudo isso caracterizado na Constituição brasileira, mas somente o SUS e direito de sustentação. E fica capengando, pegando para cá, pegando para lá, o que as outras políticas públicas não acabam cumprindo. Então, como ele tem um orçamento, ele tem que usar a crítica não presta, não vale. Então, ele acaba acontecendo. Então, assim, e repetindo o que já disse anteriormente, é uma vitória muito sangrenta de um povo sofrido no fim de ditadura militar e um processo de reconstrução social onde a situação de pouco ou nenhum acesso desencadeou nesta construção coletiva, o que dificilmente hoje seria possível no Brasil. Por isso, dessa tentativa de desconstrução. Perfeito, perfeito. Então, hoje, nós defendemos constantemente, contra-argumentamos constantemente, porque a saúde do trabalhador e trabalhadora é hoje o único espaço em que o capital não consegue derrubar, contra-argumentar. Claro. Porque os acidentes acontecem constantemente. Permanentemente. Os adoecimentos Dinámico. acontecem constantemente. Temos um sistema de registro ainda muito subnotificado, mas que permite apresentar a sangria da vida do trabalho. Então, nós temos um papel ímpar de contra-argumentar, de enfrentamento. Por isso que eu gosto de me apresentar não com currículo acadêmico, por minha origem, por determinação social. Gosto muito de dizer que sou educador popular em saúde. Sigo muito que Paulo Freire, transformador, emancipador, um líder também não reconhecido por tu povo em boa parte, mas um transformador, emancipador de tamanho incrível. Tenho certeza que seria um orgulho muito grande aqui para os argentinos ter a possibilidade de dialogar com uma pessoa como Paulo Freire, que acá não está entre nós, mas deixou um legado de conhecimento e emancipação da sociedade. Por isso que estou aqui a dizer, falar o tempo inteiro, sem parar, porque ele sou muito eufórico quando tendo a responsabilidade de trazer essas histórias. Bueno, Muchísimas nosotros gracias. te agradecemos muchísimo. Sí. Es muy importante y muy rico el material. Así que bueno, ojalá tengamos otra oportunidad. Sí, estoy a disposición. Y nuevamente, gracias. Sí. Muchas gracias. Inclusive, coloco de SAT, a equipe técnica, à disposição de vocês quando se for necessário qualquer dos outros encaminhamentos, Perfecto. diálogos, porque nós temos Sí, uma sí. equipe muito significativa de atores que dialogam assim muito tempo, outros tantos temas. Acá tenemos el sistema.